Na nossa, as laboratoriais, elas conseguem trabalhar com 0,6 de broca. Explica o que você falou, não entendi. As laboratoriais são aquelas fresadoras grandes que fresam disco. E essas de 5 eixos, elas têm brocas de diâmetro menor para conseguir fazer o desgaste. A nossa, como ela tem um eixo mais fixo, se ela tem uma fresa muito fina, a chance dela quebrar é grande. Então, também tem a limitação. Tá? Nossa, você está falando que tem limitação? Tem. Até o Tom Brady tem limitação. O Caio Castro tem limitação. Ele não paga a conta. Vocês viram isso, não viram? Não foi só eu que vi. Caio Castro não paga a conta, é que ele não precisa, né? Mas assim, o Caio Castro não paga a conta, cara. Ele tem limitação. As feministas de plantão odeiam o Caio Castro a partir de agora, né? Onde já se viu, né? Então vamos lá. Não vou ficar mostrando que o Izinho mordido, pitaia, é muito lindo, maravilhoso, mas não é isso que eu quero mostrar para vocês. Realidade clínica. O que aparece no meu consultório? Isso daqui é o problema que eu tenho na minha avaliação inicial. Lembra o caso que eu falei que eu convertia na hora a avaliação numa prótese? O paciente chega com com resinoma ali infiltradinho e fala para mim, pô, doutor, lá em casa quebrou. Puxa, quebrou mesmo? Que surpresa, né? Ter quebrado esse dente. Aí eu peguei e falei assim, poxa, eu vou botar núcleo de preenchimento. Eu sou muito fã de endocrown. Não sei se vocês já usam esse tipo de preparo, que a gente busca a retenção dentro da câmara coronária, tá? Então, o que eu fiz? Eu fui lá, preparei uma endocrown, regularizei esse meu soalho. Leandro, você podia ter passado uma borracha, pedras, ficar alisando 4 horas um preparo. Gente, tem boleto para pagar e conta para pagar. Meu término está super bem definido, está com os limites todos lindos, maravilhosos. Para mim, tá 10. Tá? Entenda que a gente tá vendo isso daqui quantas vezes maior que um dente. Aí eu fui lá e escaneei. Escaneei o meu dente e delimitei. Essa linha azul é a delimitação do bordo, para a máquina entender que ali é o limite de confecção da peça e aonde ele tem que estar 100% adaptado. O bordo é sagrado para a peça. Tá? Não tinha espaço. Por que eu não fiz núcleo não fiz pino de fibra de vidro, núcleo de preenchimento? Eu busco a retenção lá para dentro e fiz o meu design. Se você olha, você fala, que coroa pequenininha, mas lá para dentro ela tá robusta. Tem retenção e tem resistência. Isso que é o mais importante, tá? Fui lá, desenhei a minha pecinha. Você fez uma retenção dentro da câmara pulpar, Fui para... mas fazendo um preparo retentivo. Não, expulsivo, porque senão ele não desce. A máquina alivia se tiver retentivo. Mas aí você vai ter uma linha de cimentação muito grossa naquela região que ela aliviar. Tá? Então você tem que fazer expulsivo para a peça descer. Tá? Sempre. Preparo de coroa, sempre. Preparo sempre para indireto. Não está querendo passar aqui. Pecinhas finalizadas por um dentista. Aqui fica um pouquinho estourado. Segundo molar. Preciso fazer cárie, né? Aquela pigmentação marrogane no fundo de sulco, para parecer que tem cárie, e dar sulcos secundários, terciários e quaternários no segundo molar inferior. Né? Isso eu acho fantástico. A peça saiu, eu dei uma camada de glaze com uma maquiagem para dar uma sombra e uma nuance de profundidade que esse dente não tinha, porque ele era um dente raso. Tá vendo que ele tem uma nuance de profundidade? Olha naquela tela lá do fundo para vocês verem o dente certinho. Que aqui não tá dando para ver, né? Parece que tá um borrão branco. Mas aí a gente tem ali essa parte toda de maquiagem, uma queima de glaze e maquiagem tudo junto, tá? Não teve 4 queimas de maquiagem, 1h30 na peça. Não, não. Foi 5 minutos de maquiagem e glaze e joguei pro forno. A peça saiu, eu instalei. Tá? O que é fantástico? Olha
Os toques oclusais. 0 ajuste. 0. Ah, Leandro, você tá de palhaçada que é 0 ajuste. Tanto não tô que olha o que eu fiz. Eu sobrepus desenho com o dente. Dá uma olhada. Olha onde estão os pontos de contato e onde está o meu desenho. Exatamente. Opa, peraí. Exatamente no mesmo ponto, no mesmo lugar, com a mesma intensidade que eu fiz. 0 ajuste. É isso que a máquina tem que entregar pra gente. Se eu desenhei, ela faz. Simples. Tá? Segundo caso, placa. Dispositivo. Qual é a profundidade da parede de fundo do quarto? Ali devia estar mais ou menos com uns 5 milímetros, 6. A Omnicam vai até 8. Aquilo era a Omni. Aquele escaneamento era com a Omni. Tá? A Prime agora está com... Pega... a Omnicam vai até 12. A Omni pega até 15. Por que ela não vai tão fundo? Porque a gente tem que considerar que a gente tem dente, um espaço edêntulo e dente. Então ela pega até 15 daqui até onde ela for. A Prime pega mais de 20. Deixa eu lhe fazer uma pergunta, aproveitando a pergunta do Por favor. Eu tenho uma dúvida aqui também. Uma das grandes dificuldades dos scanners intraorais, por exemplo, é sempre a geração de sombra que as estruturas proporcionam. Você está falando de profundidade, eu acho que a pergunta dele é pertinente no sentido de dar endobral. Você está falando de 15. Nesse Prime Scan, é isso? Prime Scan pega até 20. É 20. Essa geração de sombra, isso é um problema que a Cirona resolveu? Eu vou moldar, por exemplo, essa é uma primeira pergunta. A segunda pergunta é, eu consigo moldar tecidos moles melhor do que moldava antigamente? Porque eu tenho uma Itera terrivelmente ruim hoje para isso, tenho um shape que ainda dá para fazer, mas a Prime Scan eu não conheço. Eu vou chegar nessa para você. Pergunta, e a terceira pergunta é se os meus escamoles fazem muita sombra, e eles fazem na região profunda, e se isso aqui hoje consegue resolver esses três probleminhas que geralmente é a sombra criada. A sombra que ele gera, o que a gente tem que entender? O scanner ele trabalha com incidência e refração de luz. A luz bate, ele escaneia. A luz não bate, ele não escaneia. A maior parte dos scanners trabalha com feixes lineares. A Prime ela tem alguns feixes divergentes com uma área de captura maior. Sem luz auxiliar. É. O que a gente normalmente precisa fazer? Distais são mais complexas de serem escaneadas. Então o que a gente precisa? Passar e inclinar um pouco para que esse feixe de luz abra e bata ali. Muitas vezes essa inclinação não vai resolver 100%. Eu tenho que vir por vestibular, pedir para o paciente relaxar e dar uma inclinada para trazer o feixe de distal para mesial, e entrando do contralateral, aí eu tenho uma inclinação bem grande para eu conseguir fazer. Então, algumas regiões mais complexas, a gente precisa balizar o scanner para a gente conseguir resolver. O grosso, aquele escaneamento de placa, por exemplo, é 30 segundos com a Prime Scan hoje. Com a Omni, uns 50 segundos. 1 minuto, dominando bem o equipamento. Tá? Então, assim, existe, a gente precisa entender como ele funciona. Cada scanner também tem uma propriedade um pouquinho diferente. Tem scanners que tem um vidro protegendo a ponteira. Tem outros scanners que não tem um vidro que você consegue dar uma entrada, acho que o Itera é assim, não é? Que você consegue entrar com ele, meio que vestir o dente com ele, para você tentar compensar isso, a inclinação do espelho é diferente. Então, cada scanner tem uma peculiaridade um pouquinho diferente. Tá? Então, você precisa entender como ele funciona para você conseguir tirar o máximo dele. Mas dá para fazer escaneamento com a Omnicam, com a Prime Scan, para PPR, tecido mole. A Omni, que é essa, ela tem um pouquinho mais de dificuldade com tecido mole liso demais. Traduzindo para a nossa realidade, palato mole. Vamos falar, ela tem um pouquinho de dificuldade. Mas para que você quer escanear um palato mole? Antigamente se botava um spray para tentar fazer a rugosidade. Sim. Hoje não se usa mais isso. Não, o spray ainda está lá. O objetivo dele principal é tirar o brilho. Por conta da incidência e refração de luz. Tá? Da técnica de captura de imagem da Omnicam, basicamente falando.
Então, aparelho ortodôntico, essas coisas é bom você dar, não deixar branco, mas só para tirar aquele brilho para você ter um escaneamento mais efetivo e mais rápido. Basicamente é isso. Mas existem outras técnicas. Um exemplo, abrindo um parênteses aqui. Eu quero escanear uma PT com uma Omnicam. O pessoal sempre falou que não dava. Há 3 anos e meio, 4 anos atrás eu estava escaneando. Só que como? Eu pegava a região de palato mole, rugosidade palatina, rebordo, ele lê, porque tem topografia. Só que no palato mole ele não ia ler tão bem. Eu pegava um top-down, punha 3 pontinhos no palato e passava meu Omnicam. Ela reconhecia a topografia e não se perdia. Acabou. Ah, mas e esse top-down não vai interferir? Eu tô falando assim, sabe que você apareceu o verdinho do top-down ali, você já tira. Nem polimerizar, eu polimerizava. Ficava aderidinho ali, eu escaneava. Quando você tem um modelo de gesso, você não pode pegar um Lecron e dar uma raspadinha? No digital, você pega uma ferramenta de suavização e dá uma suavizadinha. E aí você tem o seu escaneamento perfeito para você fazer uma PPR, por exemplo. Paciente dentada de canina a canina, e aí extremos livres posterior. Você vai lá e escaneia para pegar o palato para passar a barra palatina. Você pega tranquilo, manda fazer a barra, vem, prova a barra, faz uma moldagem de transferência, se você quiser. Ou então o que eu faço? Eu já peço para a PPR vir pronta. Extremo livre. No software eu tenho relacionamento maxilomandibular. Fixo, travado. Qual que é o problema do modelo de gesso? Você encaixa onde você quiser. No software, capturou, tá lá. Ele não faz esse movimento no software. Pegou, tá lá a relação. Ah, mas é extremo livre. E a báscula, essas coisas. Vem pronta. Ficou perfeito? Ótimo. Tá com báscula? Lisanda, reembasa, manda pro protético que fica meio quarteirão no meu consultório e fala assim, reembasa para mim com resina incolor aí. O cara reembasa aquela peça, eu venho e instalo, depois de 2 dias. Entendeu? Então, assim, jogar com as ferramentas que a gente tem. Quer um exemplo disso? Placa. Placa, quem gosta aqui de instalar placa? Vamos falar a realidade, é legal? Põe carbono, ajusta, e vai e fica, e vai e fica. Cara, é 1 hora uma consulta bem feita, legal de instalação de placa, tá? O que eu faço hoje? O que eu faço hoje? Eu escaneio o meu paciente, escaneamento superior perfeito, tá? E o inferior, olha que vergonha. Olha esse escaneamento de livro. Desculpa, viu, professor? O senhor volta só na hora que eu estou mostrando coisa feia. Que vergonha. O que a gente tem? O que eu preciso para fazer uma placa? Referência vestibular e oclusal. Nossa, Leandro, mas você tem coragem de mostrar isso em aula? Isso daqui é o meu dia a dia de clínica. Eu estou falando o que eu faço e não querendo mostrar para vocês o que talvez eu quero que vocês achem que eu... Para que eu vou ficar mais 1 minuto escaneando esse paciente para pegar referências que não vão me servir para nada? Onde eu gastei tempo? No superior, que é onde a placa vai adaptar. E no inferior? Eu tenho referência vestibular e a oclusal está perfeita. A lingual eu escaneei? Não. Eu preciso? Alguém aqui molda fundo de vestíbulo para fazer plaquinha de clareamento? Você não precisa. Eu sei o que eu preciso para fazer essa placa. O que é mais importante do que eu mostrar para vocês um relacionamento, ou um escaneamento perfeito? Mais importante para mim aqui é poder mostrar para vocês que eu posso fazer um relacionamento maxilomandibular em RC. Eu acho a relação cêntrica, definições, se vocês quiserem, tem 35 na literatura. São quantas, professor? O professor sabe melhor do que eu. Mas tem mais de 30 definições de relação cêntrica. Adota a que você quiser. Tem que ser a mais replicável, como diria ali. Aquela que você consegue replicar com maior precisão. Tá? Eu vou lá, faço um jiguezinho. Quer fazer o jigue como? Interessa. Pode usar tira de long, pode usar dispositivo de cois, pode usar cabo de espelho. Não, cabo de espelho não. Tá? Mas pode usar Godiva para fazer jig,
Pode usar a resina acrílica para fazer jig, faz do que você quiser. Faz o jigzinho do seu paciente, acha a RC, pede para ele ficar paradinho assim em RC, e escaneia um lado, escaneia outro. Tá aqui. Eu, dentista, achei a posição maxilomandibular e eu, dentista, defini a espessura da minha placa e não o protético. Eu controlo o meu tratamento. Quando eu vou para fazer um enceramento, eu insero essa placa virtual direto na espessura e na posição maxilomandibular que eu, dentista, defini. Imprimo a placa. Posso fazer fresada? Pode. Placa impressa quebra. Se você fizer ela com menos de 2 milímetros, quebra. Só que o que o pessoal faz? Abre 2 aqui. Só que aquele primeiro molar superior, ele está extruído e girovertido com a cúspide palatina mais baixa ainda. Você tem em RC 0,5 de espessura da placa. Onde ela vai quebrar? Ponto. Tá? Não quebra com 2 milímetros, tem resistência, tem placa boa impressa, tem resina boa impressa. Consulta de ajuste dessa placa. 5 minutos. 5 minutos. Põe. Eu estava numa fase, cheguei numa época que você começa, nossa, né? Dava a placa na boca para o paciente e falava assim, põe aí. Até um dia um paciente que ele pôs ali. Eu tinha acabado de mudar o tubo de resina, mudou o lote da resina impressa. E para eu tirar? A hora que ele pôs, a hora que ele fez assim, falou, não apertar, hein, doutor? Falei, A impressora estava descalibrada para aquele lote. Eu não percebi. Ai, que massa. Se eu tivesse ido, eu ia ter percebido. Mas não, já estava no... Né? Põe aí. Né? Para tirar, saca a prótese. Pá, 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 pá. O paciente adorou. Eu falei, põe, não aperta, não é assim? Aí você põe a culpa no paciente, né? Era só para pôr, não era para encaixar. Terceiro caso, que eu quero mostrar de dia a dia. Alinhador, tratamento ortodôntico. A gente, na minha clínica, a gente faz alguns casos de alinhador in-house. A gente faz o planejamento, a gente determina tudo que a gente quer, a gente imprime os modelos, a gente prensa as placas, a gente instala e comanda o tratamento inteiro. Vale a pena para todos os casos? Não. Se for tratamento muito complexo, o paciente quer porque quer fazer alinhador, vai para o Invisalign, vai para outras empresas que te entregam um full service inteiro na porta do seu consultório, você tem refino, só que gasta tempo corrigindo o clean check, gasta tempo corrigindo o planejamento como especialistas em ortodontia e não trocadores de fio, né? Mais casos simples, aquele apinhamentinho de lateral, aquela recidivinha do inferiorzinho, que acaba aparecendo no dia a dia clínico, por que não você lançar a mão de fazer uma coisa que o seu custo vai ser... Vai você pagar 3 mil, 4 mil reais para uma empresa de alinhador, seu custo de produção vai ser 400 reais, 500 reais. Será que não vale mais a pena? Tá? Softwares de planejamento próprios, tá? Para a gente poder fazer toda essa parte de planejamento, de ver todas as movimentações dentárias, tudo bonitinho. Imprime os modelos. Softwares próprios de ortodontia já passam o setup inteiro pré-definido para você, do jeito que você pré-definiu ele. Quantos graus de rotação por placa, quantos milímetros de intrusão por placa. Ele já faz um setup. Durante o planejamento, você pode falar assim, arco segmentado. Nossa, agora eu vou nadar de braçada. Arco segmentado, eu vou primeiro deixar os caninos travados e descer os 4 incisivos. Ó, que maravilha, trouxe para o lugar, depois eu trago os caninos. Arco segmentado é isso, correto? Yes! Não sou ortodontista, mas eu fiz a lição de casa para vir aqui. O conceito da ortodontia é o mesmo, só está mudando a ferramenta. E6 não funcionava? Funciona. Quando você pensa e não tenta fazer loucura. Quando você tenta fazer o movimento certo com a ferramenta que você tem. Finalização da orto, paciente satisfeito, a gente também, tudo bonitinho. Implantodontista, cirurgia guiada. Quando a gente tem integração de tudo, é a coisa mais linda do mundo, né? Cirurgia guiada é aquela cirurgia que 80% dos casos que você vê,
não precisaria ser guiado.